Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando Podcast. Apresentando tô eu, Regina, e a Renata. E hoje a gente vai receber uma convidada super especial para falar sobre empreendedorismo na moda. É a Gabi. A Gabriela Silva de Freitas é a mãe da Estela e do Gustavo. Trabalhou como manicure por 13 anos, depois atuou como vendedora por 5 anos no ramo da moda e agora segue como empresária há 7 anos. A moda está no seu DNA. E na condição de empresária, pôde criar curadorias especiais para clientes com liberdade e estilo. Gabi, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco hoje. Regina, Renata, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz por vocês abrirem esse espaço para enaltecer as mulheres, né? Porque eu acredito muito que juntas somos ainda muito mais incríveis e estou muito feliz. Legal. Gabi, antes da gente escutar um pouco da sua trajetória e saber sobre a sua carreira, a gente gosta de ouvir o significado de algumas palavras para as mulheres, tá? Qual é o significado da palavra maternidade para você? Bom, eu tive 2 momentos bem diferentes assim na minha vida, né? Então dá para fazer definições também bem diferentes. Pelo tempo, eu fui mãe aos 16 anos do Gustavo, então para mim nessa fase da vida foi o susto, um susto e um aprendizado muito grande. Já depois aos meus 36 anos sendo mãe da Estela, para mim foi uma renovação, foi um renascimento. Eu sempre falo isso, que ser mãe da Estela me renovou, me fortaleceu. E também me deixou mais sensível, mais vulnerável. Eu sou muito, assim, sincera em dizer isso, mas filhos são dádivas, né? Com certeza, e um aprendizado sempre muito grande. E qual que é o significado da palavra liderança? Liderança. Ai, liderança para mim é um desafio. Sempre foi, tem sido e está sendo para mim um caminho que eu estou construindo, porque eu acredito que pelas experiências que eu tive, eu acabei, nesse momento, tendo mais dificuldade em liderar. Então eu acabei sempre tomando tudo muito para mim e não conseguindo passar. Então eu estou hoje construindo como eu quero me como desenvolvendo, líder, né? construindo e tentando fazer com que as coisas fluam da maneira em que eu acredito que deva ser. Porque eu acho que nesse processo eu fui empreendedora e eu fui CLT e hoje sou empreendedora. Então, nesse caminho todo, eu passei por várias fases, Sim. né? Então, algumas delas me deixaram um pouco, assim, não traumatizadas, mas eu tive aquela coisa de, assim, eu não quero. Então, eu tenho essa dificuldade em colocar isso, em passar isso para as outras pessoas, aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, né? Então eu tô nessa construção, tentando achar o caminho de como liderar de uma forma saudável, respeitosa, e eu quero chegar lá, eu acho que eu vou chegar lá. E carreira? A minha carreira hoje, ela vem muito construída daquilo que eu fui anteriormente, né? Então, naquela minha fase de manicure, que foi a minha profissão, eu falo que é a minha profissão do coração, a profissão que eu tive muito amor, tenho muito orgulho em ter trabalhado nessa área, e foi o que me construiu, foi o que me moldou a ser o que eu sou hoje, porque eu aprendi muito a ouvir, aprendi muito a servir. Então eu me preparei sendo essa pessoa, essa ouvinte, né? Então a minha carreira hoje, ela sem dúvida nenhuma, ela vem do que eu fiz anteriormente, né? Então eu acho que são coisas que estão totalmente alinhadas e eu fui descobrindo isso fazendo algumas pesquisas, né? Eu fiz uma época, eu fiz... Como que chama aquilo que a gente faz para descobrir? Constelação? Não. Teste comportamental? Não, Suas aptidões? como se fosse um teste vocacional de carreira. Como que chama aquilo? Tem um nome. Teste para você saber o que você... Qual é a sua vocação. Enfim, eu fui fazer um teste desses e aí... você faz um mapa, né? Então eu fiz um mapa ali daquilo que eu vivi, né? Durante a minha infância, a minha adolescência e tudo mais. E aí eu descobri que tudo aquilo estava totalmente ligado ao que eu estava fazendo no momento. Então, na época, eu estava trabalhando como vendedora, né? E aquilo, para mim, abriu os meus olhos, assim, e entender
aonde eu queria chegar, né? Então, eu tinha muito bem Traçado o caminho daquilo que eu queria fazer, o que eu queria ser, lógico, né? Foi tudo sendo construído, mas a minha carreira, sem dúvida, está muito relacionada a tudo que eu vivi até aqui. Uhum. E sucesso? O que significa sucesso? Sucesso, para mim, é ter paz de espírito. Eu acho que é um pouco, até meio... Eu acho meio bobo falar isso, assim, mas eu acabei tendo poucas ambições. Uhum. Então, eu sempre quis, claro, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas vontades, os meus desejos, os meus planos, mas eu acabei seguindo muito o meu coração e querendo muito ter paz de espírito, sabe? Uhum. Então, eu acabei fazendo tudo por muito amor, sem pensar muito. Eu acho que isso também é um pouquinho, assim, eu acho que é um errinho aí que eu acho que ainda dá tempo de corrigir. Mas eu sempre prezei muito por ter paz de espírito, porque eu acho que você passar isso, essa tranquilidade para as pessoas, eu acho que abre mais portas, sabe? Você não ter aquela ganância, aquela ânsia, aquele desespero todo. Então, eu sempre procurei trazer muito isso para o meu ambiente de trabalho, para eu conseguir almejar tudo aquilo que eu espero, tudo aquilo que eu desejo. Legal. E, Gabi, conta pra gente um pouco como que foi a sua trajetória profissional, até você chegar no momento, né? Você até deu um spoiler aí, É verdade. Era vendedora, e quando que você sentiu, putz, eu quero empreender, eu não quero mais trabalhar pra alguém, eu quero trabalhar pra mim e quero fazer do meu jeito. Como que foi aí um pouco da sua trajetória até chegar nesse momento? Pergunta boa, eu gosto de falar sobre isso. Eu acho que empreender pra mim sempre teve na minha veia, no meu âmbito familiar. A minha mãe, ela fazia unha em casa, até por isso que eu comecei a fazer unha junto com ela. Então a gente vivia com a casa cheia de gente. Era uma coisa que na época me incomodava bastante. Eu ficava um pouco irritada, assim, porque era gente entrando o dia inteiro e tal. E conforme eu fui crescendo, eu fui me acostumando com aquilo, né? Com aquele ambiente de casa cheia e sempre clientes e, enfim, era um pouco do nosso sustento também. E aí eu fui trabalhar com ela por uma época, então eu acabei saindo dessa coisa autônoma já adulta, né? Então eu senti a necessidade de ter um trabalho fixo, de ser CLT e tudo mais. Eu falei, não, eu quero uma estabilidade. Sim. Né? Então eu fui lá e encarei. Eu acho que foi uma das melhores fases da minha vida para mim. Eu acredito que foi o que me fez crescer muito também. Construir essa bagagem, né? Ter essa bagagem para poder empreender. Mas eu não pensava em empreender na área quando eu fui trabalhar como vendedora. E aí, aos poucos, eu fui sentindo... Eu sempre tive uma veia também, assim, eu sempre fui uma pessoa garimpeira. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei de coisas diferentes, de querer economizar, de querer mostrar um pouco mais de mim, né? Mostrar um pouco mais do que eu queria que as pessoas enxergassem, né? Então, e aí, com poucos recursos, sempre precisando ser muito econômica, eu sempre ficava pensando em novas formas. Eu já fazia lá atrás, eu já fazia pesquisa, andava muito, pesquisava. Então, foi aí que eu fui entendendo sobre modelagem, sobre corte. E isso sempre teve na minha veia. Aí, durante o meu, né, trabalhando como vendedora, eu fiz curso, aí eu fui aprender corte e costura. A minha mãe também foi costureira por um tempo. A gente cresceu, também cresci num ambiente onde a minha tia tinha um ateliê, a gente morou um tempo com ela, então a gente tinha ali, eu tinha muito contato com isso, né? E me fascinava. Ali, desde pequena, eu aprendi a costurar pequena, então eu fazia roupinhas ali para as minhas Barbies, né, na época. E a gente sempre teve envolvido, tá tudo, por isso que eu falo que tá tudo ligado, né? E eu fui fazer curso de corte e costura. Em 2017 para 2018, eu entrei na faculdade de moda. Eu tinha muita vontade. E aí foi nesse momento em que eu comecei a enxergar que eu gostaria de mostrar mais pro mundo aquilo que eu tava aprendendo também, né? Mas é um conflito muito grande, porque quando você entra na faculdade, nossa,
tudo que é pregado, principalmente quando você trabalha com moda, é que não é nada sustentável, né? Por exemplo, vender roupa, no caso, né? Então eu tive um conflito muito grande, né? Entender e saber se eu queria realmente fazer aquilo. Mas aí já ali na faculdade eu já comecei a fazer algumas pesquisas, ir para São Paulo, eu já colocava roupas no carro, vendia para as meninas da faculdade. Legal. E aí, mas sempre nessa coisa de ter que ser algo que todo mundo consiga consumir. E isso também, dentro do trabalho como vendedora, eu sentia muito, eu ouvia muito isso das pessoas, né? Ai, eu gosto, nossa, eu amo, mas eu não posso. Então, assim, se por um lado eu vivia aquilo que eu tinha muitas clientes que consumiam, né? Que era um tipo de público que sempre consumiu e era natural, era normal. Por outro lado, nos meus convívios, eu escutava o que as outras pessoas falavam. Então, eu ficava muito com aquilo, né? Nossa, as pessoas gostam, querem, mas não é acessível a elas. Então, foi nesse momento que eu comecei a pensar em empreender. Eu comecei a pensar em algo que pudesse ser acessível para as pessoas comuns, né? E pessoas que estavam ali no meu convívio, que também é uma bobagem, no final das contas, as pessoas que mais estão perto de vocês, mais perto da gente, são as que menos consomem com a gente. Mas é legal você sentir isso das pessoas, né? O que elas querem, né? Então, eu tinha tudo ali, eu fiz um projeto super lindo, bonito e tal. E, a princípio, quando foi para eu montar esse negócio, não era para ser como é hoje. A gente tinha um projeto totalmente diferente. Eu falo a gente porque eu tinha outras pessoas envolvidas, então a gente queria montar um espaço onde tivesse cabelo e a loja junto. Então a gente tava eu e mais sócios. 3 profissionais, isso. Então a gente queria reduzir custos ali, né? A gente queria montar um negócio. E que tivesse tudo ali ao mesmo tempo. Isso, e no meio do caminho tudo mudou. Eu fiquei desesperada e eu falei, não, voltar atrás para mim não é uma opção, eu não vou voltar atrás, eu vou seguir em frente. E encarei com poucos recursos. E sozinha? Sozinha, totalmente sozinha, sem capital nenhum, só com a minha ideia na cabeça e com a minha vontade, né? E deu certo, mas foi desesperador. Assim. Muito bom. Legal. Quais foram as grandes motivações que levaram a empreender com a moda feminina, Gabi? Além de você pensar na questão de acesso, o que mais você pensou para seguir esse ramo? Então, na época, Rê, quando eu trabalhava como manicure, eu já tive, assim, um resultado muito bacana trabalhando com a internet. Então, eu tô falando de 2012, logo que saiu o Instagram, por exemplo, 2011, 2012. Então, eu já tive acesso a ter um smartphone e comecei a publicar as minhas coisas de unha na internet. E eu já tive, assim, um resultado muito legal. Então, quando eu fui trabalhar na loja, eu já queria implantar isso na loja, né? Vamos postar, vamos fazer, né? E tal. E ninguém falava sobre isso ainda, porque a gente ainda tinha aquela coisa de ligar para cliente, trazer o cliente através da vitrine, e que o cliente tem que se apaixonar pela vitrine, e aí ele vai entrar. Então, tinha ainda essa coisa toda que mudou muito rapidamente. Então, a minha ideia era justamente começar com a internet. Né? Mas eu não tinha nunca tive essa pretensão de atrair, de fazer vendas online, por exemplo. Eu só queria divulgar, eu só queria que a minha vitrine fosse através da internet. Então, eu acreditava muito nisso. Eu acreditava que eu conseguiria atingir pessoas através de posts, de fotos, de um pouco de conhecimento, de curadoria legal. Então, foi isso que me impulsionou, porque eu comecei, mesmo antes da loja, eu comecei a fazer postagens no meu Instagram pessoal, dando dicas, formas de usar, né, tudo que a gente vê hoje. Então, eu tinha essa ideia de que daria certo por esse motivo. Então, eu acreditava muito na internet, eu acredito ainda, né, muito na internet, no poder da internet, né, no poder de você poder atingir mais pessoas sem precisar, né, de grandes e altíssimos investimentos. Até por isso que hoje eu tenho muito orgulho de dizer que
há 7 anos empreendendo, o meu perfil é totalmente orgânico, eu Não comprou seguidores? Não comprei seguidores, nunca comprei seguidores, fiz assim... Em 7 anos, eu acho que é até bizarro, né? Eu acho que eu fiz 4, 5 patrocinados até hoje. Então, é na unha, é na garra mesmo. Então, eu sempre acreditei e consegui, assim, seguir fielmente o plano. Uhum. E deu certo. Deu certo. Legal. Acho que você acabou respondendo até um pouquinho Tudo, da próxima pergunta, Fala né? muito, né? Você decidiu, então, empreender com moda feminina e Com não moda outras, né? Infantil ou masculina. E aí, Isso. hoje, a gente tem muita competição, né? Em Muita. cada esquina, praticamente, você tem uma loja ali, você vê uma vitrine de roupa feminina e tudo Exatamente. mais. Você já falou um pouco do uso da internet e tal, mas como que você faz para realmente se diferenciar e conseguir ter esse crescimento orgânico que você comentou? Porque a gente também tem, além das lojas físicas, muito e-commerce, né? Hoje em dia você recebe ali no celular, você visualizou alguma coisa, você já começa a receber de um monte de empresa, Várias lojas. Anúncios patrocinados e clique Muito. aqui, e aí tem coisas com preço mais elevado, tem coisas com um preço menor. E aí você vai olhando aquilo, então o que te diferencia hoje? Como é que você faz para continuar presente e ativa, né, nesse mercado? Eu acredito, Regina, que esteja muito ligado à conexão, sabe? Eu fui entendendo isso, que as pessoas não... Claro, a gente tem perfis de pessoas, né, no mercado que consomem simplesmente por consumir, compra porque viu, compra porque alguém indicou, viu que é legal Os e que tudo agem no mais. impulso, né? Isso, e é muito comum, né? Eu faço isso às vezes, muitas vezes, mas eu acabei criando uma comunidade que se identifica muito comigo, que se conecta comigo. Isso, para mim, foi a coisa mais fantástica que eu pude perceber. E conforme eu fui percebendo isso, eu fui me moldando também, né? Então, eu fui entendendo aquilo que... fui percebendo aquilo que mais me conecta com o meu público. Então, eu fui percebendo que, assim, eu fui fazendo pequenas alterações, né? Eu falo até... Eu acho que eu nunca falei isso pra Rê, né? Eu sempre tive um gosto muito... diferente para sapato, por exemplo. Sim. Então, eu não ligava para que as pessoas iam achar se aquilo estava combinando ou não. Até tem tem um negócio correndo aí, não posso falar negócio, né? Mas tem um movimento, assim, que aconteceu atualmente, né? Que fale R no sapato, que daí você acerta no look. Eu falei, gente, isso é para mim. R no sapato e acerte no look. Mas isso tá muito relacionado a um estilo, né? Então, eu sempre tive isso de, eu gostei do sapato, eu quero pôr esse sapato nesse look. E não fazia sentido nenhum. E aí eu entendi, eu fui começando a perceber que atraía os olhares, as pessoas queriam o completo. O look, completo, né? Então a pessoa queria, gostei desse look, nossa, mas ela vai olhar, parece que ela nem percebe, mas ela vai fazer... Também quero sapato. Isso, ela vai fazer o link total daquilo, né? Então ela vai se imaginar naquilo, mas se alguma coisa tiver errada, ela não vai se imaginar, por mais que todo o resto faça sentido para ela, se tiver alguma coisa ali que não conversa com ela, que não cria conexão com ela, ela não vai querer. E aí, algum tempo atrás, eu falo isso porque a Rê falava muito, Gabi, com que sapato usa? As pessoas me perguntavam, e eu falava assim, gente, não tá fazendo sentido o que eu tô usando aqui, porque assim, se ela não tá se vendo nesse look por conta do sapato, eu vou ter que mudar, vou ter que rever algumas coisas aqui. Então, foi entendendo e me conectando melhor com elas, que eu fui percebendo aquilo que atraía, né, aquilo que fazia sentido para elas. Então, tem que fazer sentido. Sim. Tem que criar essa conexão, né? Tem que se aproximar. Então, eu fui percebendo isso, né? E fui entendendo, e foi o que eu acredito, te diferenciou. Né? Que foi o que me diferenciou, né? Trazer tudo completo para elas, tudo pronto, tem que ser pronto, né? Porque às vezes ela postava saia com tênis. Eu falei, não, eu não vou usar com tênis. Não. Aí eu mandava, Gabi, fica bom com esse sapato ou com esse? Porque eu não vou usar com tênis. Então tinha isso, mas nela ficava bom. Isso. Mas em mim, não. Eu não me imaginava. Você reconhece. Não, de tênis, sempre salto. Então, exatamente. eu falava, não, pra você ficou joia, mas eu não consigo usar tênis. Então,
eu, né? Aí acho que isso diferenciou, e né? foi muito, e tinha muito isso, né? Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? O que tá errado aqui? O que tá errado? Por que estão perguntando? Por que estão perguntando? Mas como assim, com que sapato você usa? Você usa com o que você quiser, mas Porque assim... você se sente bem, você bem se sente isso. bem, mas aí eu fui entendendo, eu falei, não, eu tenho que dar pronto pra elas. Isso. Né? Eu tenho que fazer tudo, né? Fazer sentido para elas, né? Então, tudo, e por isso que eu falo, né? Todo dia eu vou aprender, não sei tudo, né? Eu sei o que funciona para mim, eu sei o que para mim faz sentido, mas eu tenho um gosto peculiar, né? Eu tenho assim um estilo que não agrada a todo mundo. Então tem que seguir a linha, né, de agradar e de fazer sentido para mais pessoas. É muito mais fácil a pessoa falar, posso usar com tênis esse look, do que eu trazer com tênis e daí ela não vai enxergar aquilo, entendeu? E você tem esse olhar clínico quando chega alguém lá na loja de olhar e falar, putz, nessa pessoa que vai cair melhor essa linha, esse estilo e não um outro. Tenho e dispenso clientes por e a transparência de falar, né? Cara, não ficou legal. Eu tenho muito disso, assim, de ser muito honesta, muito sincera. Eu gosto muito de trabalhar com a verdade. Eu gosto, porque eu sempre falo assim, eu sempre penso dessa forma. Eu falo, se não fizer sentido pra você, você vai conhecer alguém que vai fazer sentido pra ela. E você vai me indicar. É muito mais fácil. Eu falo que eu não quero que você saia por aí com algo que, né, você tá fazendo propaganda do meu negócio. Da loja, Então tem que fazer sentido pra você, né? É claro, tem muita gente que se descobre num estilo que ela nem imaginava que tinha e renova e fala, não, é assim que eu quero seguir daqui pra frente, se descobre. Sim. Mas tem pessoas que não, que falam, não, eu não me sinto bem. E eu falo, tá tudo bem, se não faz sentido pra você, não leva. Então eu sou muito assim, né? Então as pessoas, elas confiam em mim. E gera essa conexão genuína, né? Exatamente, elas confiam, elas falam, não, eu sei que eu posso ir lá, que eu não vou ser extorquida, obrigada a comprar e tudo mais. Eu gosto muito dessa liberdade, eu gosto muito de atender como eu gostaria de ser atendida, né? De ter honestidade, de ter franqueza, de que você tem a liberdade para você fazer as escolhas que for melhor para você. Você pode não comprar hoje, mas você pode comprar amanhã, e se você não comprar nunca, você pode indicar. E é muito nessa linha que eu quero trabalhar e que eu sigo trabalhando. É um caminho mais longo. Mas dá resultado Mas também, dá né? Dá resultado também, né? Porque eu conheço muita gente que não consome comigo. Eu tenho pessoas que me acompanham e que falam assim pra mim, eu nunca comprei com você, mas eu já mandei um monte de cliente pra você. Eu falo, gente, olha, tá vendo? Porque a pessoa acompanha mesmo, de fato, ela acompanha a vida. Tem gente que chega pra mim e fala, ai, nunca vi na vida. Aparece na loja e fala, e a Estela, como que tá? Eu falo, tá bem, tá ótimo. Ou seja, ela me conhece, ela sabe da minha vida. Provavelmente ela fala da loja pra outras pessoas. Mas ela não consome comigo. Sim. Entendeu? Então, por isso que é muito importante você ter seguir uma linha fiel e se manter. Porque eu acho que os frutos vão vir. Sim. De alguma maneira virão. Ô, Gabi, você já teve alguma situação assim inusitada, uma situação de discriminação, preconceito nessa sua nova vida de empreendedorismo? Alguma coisa assim que não deu certo? Empreender tem muito dessas coisas, né? Acho que poucas pessoas falam sobre isso, né? Eu da onde eu vim, como eu, né, comecei a empreender, tem muito disso da imagem, né? As pessoas falam muito sobre imagem, né? Ela, de fato, é muito importante, eu acho extremamente importante, mas quando eu comecei, eu ia para São Paulo, né? Eu ainda vou para São Paulo e chegar em lojas e você ser extremamente mal atendida. Isso é assim até hoje, porque as pessoas olham pra você, no carro que você chegou, como você tá vestida, o quanto você compra, se você tá com uma assessoria atrás, se você tá... Então, tem muito disso, vão te olhar assim, vão te atender de uma forma diferente, dependendo, né, daquilo que você aparenta ser. Então, eu sofri muito no começo. Eu falo sofrer porque é viver isso, né? Eu não falo que isso me fez sofrer, não, porque isso sempre me mostrou, assim, como eu não deveria ser. Sim. Então, eu sempre sigo essa linha, né? Então, eu fui há quase 4 anos para São Paulo, eu ia de ônibus, eu ia de carona para São Paulo. Eu vendi meu carro para eu começar a empreender. Então, eu ia, assim, na cara e na coragem e
não tinha vergonha nenhuma, chegava lá com a minha mala mesmo, se desse para encher, enchia, se não desse, pegava um pouco, e assim, eu ia com uma amiga, então a gente acabava dividindo, né, muito dos custos, e a gente dividia, né, as compras para dar quantidade de peças e tudo mais, então eu até tenho, assim, situações bem, que assim, claras, assim, para mim, né, que faziam diferença minha, por exemplo, com ela, por exemplo, fazia muita diferença, sempre senti. Uhum. Então eu falei, não, eu falei, não, eu não quero isso pra mim, sabe? Eu quero estar com pessoas que eu acho que é muito disso que eu trago, que as minhas clientes me procuram, porque elas têm muito dessa identificação comigo. Eu falei, não, eu quero trabalhar com quem me valoriza, como, não só como cliente, né, mas como pessoa, porque assim, eu tô começando, mas pode dar certo, pode não dar certo, mas e se der certo, eu vou ser um grande cliente, Sim. eu posso ser um grande cliente, né? Então, hoje eu trabalho com pouquíssimos fornecedores, mas eu conheci uma pessoa incrível, uma pessoa que, assim, que eu tô no mercado até hoje, é por causa dela, que é uma lojista, né, uma atacadista, que ela trabalha com outras marcas, então ela foi uma pessoa que sempre acreditou em mim. Então, se por um lado eu tive a recusa, por outro lado, isso foi muito bom para mim, porque eu tive pessoas que falaram, não, eu acredito em você, você vai muito além, sabe? Um potencial que nem eu via em mim, mas que ela, por exemplo, sempre falou para mim, falou, não, Gabi, vai dar certo, você vai ver, eu tô aqui para te ajudar, ela me ajuda até hoje, eu tô com ela até hoje, e foi, assim, uma das grandes pessoas na minha vida, que eu sou muito grata, e se eu tô no mercado é por causa dela. Sem dúvida, assim, porque ela acreditou, porque ela confia em mim, e não me deixou, né, solta aí, sofrendo, porque tem muito disso, né, empreender, as pessoas não fazem ideia, né, do que é sair, falar, não, eu vou, né, eu falo com a minha experiência, né, com o que eu vivi, né, com os recursos que eu não tinha, por exemplo, né? Então é muito difícil, não é fácil. E é difícil você encontrar alguém que te estenda a mão, que te dê apoio nesse começo, ó, vem aqui, deixa eu te ajudar, deixa você... É muito difícil nessa caminhada, né? Você sabe, Rê, que quando eu comecei, quando pintou essa ideia, né, eu tava com o projeto pronto, eu estudei, né, tava tudo assim no script, né, no script ali, como eu ia fazer e tal, e aí nessa coisa, nesse desfeito aí da sociedade e tal, que eu me vi sozinha, eu tive muitas pessoas que me ofereceram ajuda, né, me ofereceram sociedade, teve bastante gente, mas eu não me sentia segura. Não que eu acreditava muito que ia dar certo. De verdade, eu acreditava que ia dar certo. Mas eu não sentia confiança, assim, sabe? Porque eu falava, não, se der errado, pelo menos eu tô sozinho. Não vou colocar ninguém no barco junto comigo, entendeu? E talvez esse desfazimento dessa sociedade foi um sinal de que você deveria seguir sozinha, né? Isso, exatamente. Então, eu sempre fiquei muito atenta. Eu falei, não, eu sempre fui muito assim, de parar e pensar. Falar, não, pode dar certo, né? Esse é um caminho, pode dar errado, daí tem esse caminho, pode ser assim, pode ser. Mas eu vou estar, né? Vai ser o que eu já não tenho aqui, entendeu? Eu não vou perder muita coisa. Então, mas aí eu sempre sentia isso, não é que eu não queria. Eu sempre pensava, eu falava, não, mas se não der certo, pelo menos eu não tô prejudicando ninguém, eu não vou ficar devendo pra ninguém, vai ser só o meu nome que vai, entendeu? O Serasa, né? Isso, vai ser só o meu nome, já tô aí preparada. Então, eu não queria envolver mais pessoas, já que não tinha dado certo, e eu justificava mesmo, falando, olha, como já não deu certo, eu acho que não é pra dar certo com outras pessoas. Então, eu vou seguir sozinha, né? E como que foi esse processo de planejar mesmo? Ou se simplesmente foi ou não, né? Não. Acho que chega num determinado momento também que você tem que ter ali um planejamento, fazer gestão dos recursos, a gestão de estoque, né? Não é simplesmente vou, compro roupa, faço publicações, vendo. Não, tem toda uma questão aí empresarial mesmo, né? De gestão do negócio. Estudo, Como que é isso? Quais são, assim, as principais pontos de atenção, né? Que as pessoas que estão aí pensando até em abrir um negócio precisam se preocupar. Eu fui louca, né? Eu fui maluca de começar a empreender sem... Eu tinha ali a minha rescisão, eu tinha meu carro, que valia muito pouco, e tinha... Um sonho. E crédito no banco, né? Então, e também foi numa época que tava bom para comprar, tava bom para ter crédito, né? E
Mas assim, eu fui completamente louca. Não recomendo fazer essas loucuras sem recursos, sem capital nenhum. Então eu comecei, eu tinha o plano, eu coloquei ali mais ou menos quanto eu ia gastar, né? E ia economizando assim. Na unha. Na unha. Tudo. Pintando parede sozinha, lixando o teto sozinha. Fiz isso, assim. Teve um dia que eu tava lá lixando, eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha filha? Meu Deus do céu. De sentar e chorar, eu fechava a porta, eu coloquei papel na porta que era de vidro, sentava e chorava, eu falava, não. Tá. E se não der certo, né? Mas não era nem se não der certo, eu falava, não. É muita coisa pra fazer sozinha, muita né? coisa, tipo, cara, eu sou maluca de estar fazendo isso. E eu abri a porta, assim, alguém bateu na porta, eu tava cheia de pó, tava branca. De pó, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô dando um jeito aqui dentro. E aí, arrumando desculpas. Não, porque eu não tenho, o cara não veio, imagina, não tinha dinheiro pra fazer. Eu falei, não, vou fazer. E meu marido falava, Cat, você não pode fazer isso. Eu falava, claro que eu posso. Quem falou que eu não posso fazer, eu vou fazer. Não tem dinheiro pra fazer, eu vou fazer. O que eu consegui fazer. Então, mas nessa fase também, eu tive muita gente que me ajudou. Tive pessoas que fizeram coisa pra mim, não vou cobrar de você. Não, tá tudo bem. Acho que viam minha cara de desespero. E falava, não, um dia você me paga, não, um dia... Então, assim, eu fui muito abençoada, eu não posso reclamar de nada. Uhum. E eu faria tudo de novo, claro, com um pouco mais de, né, Experiência agora, né? De de planejamento, porque é importantíssimo fazer planejamento. Eu sempre fui seguindo, assim, meu instinto e vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só que tem hora que você tem que parar e falar, peraí, não dá mais pra fazer assim, vai dar certo, e só, né, vivendo um dia após o outro. Então, eu acho que é importante você fazer estratégias, você estudar, você se abastecer mesmo de tudo que você conseguir para você conseguir ter resultados, senão não vai ter como, não tem como, né? Hoje em dia, ainda mais, né? Tudo tão caro, né? Sim. A mão de obra é muito difícil, né? Então, mas é possível você fazer um projeto bacana, você economizar. Eu, né, com a minha experiência de garimpeira, de fazer pesquisa, assim, sempre falo, não é possível, dá para fazer. Mas não é só isso que tem que ser feito, né? Não é só a parte, né, física, estrutura, tem tudo por trás. Lógico, se eu tivesse mais, como que eu posso dizer? Se eu tivesse mais recursos, eu conseguiria fazer as coisas diferentes. Mas também deu certo trabalhar com o meu trabalho. E eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de ter um espaço em que eu consiga atender as clientes. Sim. Porque eu percebo que é isso que também me torna diferente. Faz ser um negócio diferente, né? Então, provavelmente eu siga assim ainda por um tempo. Ô, Gabi, indo nessa linha aí, tem alguma dica que você gostaria de ter recebido antes e que você daria para quem quer começar a empreender? Eu acho que não tem para onde fugir. Você tem que estudar, você tem que se abastecer do máximo de coisas que você puder. E eu acho que o importante é você ser você mesma, sabe? Não criar não fazer um personagem. Não adianta você fazer isso. Porque eu acho que as pessoas se iludem, Sim. sabe? Ainda E é mais temporário, né? nesse ramo da internet. As pessoas acabam se iludindo, as pessoas acabam deixando o ego passar muito na frente. Sim. Sabe? Eu acho que você não pode perder essa essência, né? Se você tem que ter humildade, você tem que entender o seu processo, entender como funciona para cada um. Sabe? Porque eu acho que, assim, muita gente entra naquela ânsia da ambição, não, eu quero ganhar, eu quero fazer. Para mim foi diferente porque as minhas expectativas também eram diferentes. Sim. Então, assim, tudo vai depender muito do que você quer, do que você almeja, né? Eu na minha cabeça, para mim, o que mais me impulsionou quando eu comecei foram as pessoas que me desmotivaram. Então, assim, todo mundo que falou para mim que ia dar certo, eu falava, E quem falou não tá vai dando dar só o certo. tapinha né, no ombro e eu acho que, né, muito assim, ai, coitada, ela vai ver como que é, né? Do que quem falou a verdade pra mim. Então, quem mais me motivou foi quem falou, olha, eu acho que você tá, né, você não tem recurso, né, não vai dar certo. Falaram na minha cara, não vai dar certo. Você não tem uma vitrine, você não tem dinheiro.
pra começar. Uhum. E aí foi assim, eu falei, não, eu quero provar que essa pessoa que vai dar, pra essa pessoa que vai dar certo. Então, assim, eu acho que pra mim funcionou desse jeito. Quem falou pra mim vai dar certo. Então, assim, o que eu posso falar pra alguém que quer começar? Eu falo assim, vai. Vai, Se arrisque, se né? arrisque, se isso faz sentido pra você, se você gosta, se você ama, se você já tem ali, né, com qualquer negócio, né? Se você tem pessoas que falam, não, isso é muito legal, é o seu dom, eu acho que vai dar certo, né? Começa, Sim. vai sentindo. E Então, começa devagar, né? Você não precisa começa começar devagar, grande, dar um passo maior que as exatamente. pernas, né? Exatamente, porque as pessoas já começam, né, nessa ânsia, né? Querendo... E é um processo, é É. um caminho, nada acontece do dia pra noite. É muito Você vai demorado. alcançando os degraus, É muito né? Sem demorado. tentar pular nenhum step, É. porque daí pode ser tarde demais. E no meio do caminho você vai passar por. Eu tive muita vontade de desistir várias vezes. Né? Na O que verdade, te motivava a não desistir? E você começou a empreender, você era mãe, você já era mãe, Já era de uma mãe. criança maior, mas Já você era tinha mãe. uma bebê sonho, praticamente. né? Fazer essa administração aí, maternidade, ir para Nossa. São Paulo, publicar, como que foi isso também? É por isso que eu falo que eu fui louca, porque eu tinha, quando eu comecei, o Gustavo já era mocinho, o Gustavo trabalhou comigo, trabalhou quase 2 anos comigo, né? E eu tinha ajuda dele, pra mim foi o que consegui me manter ali, porque pra mim foi bom pra ele também, porque ele deu início ao mercado de trabalho dessa forma, estando junto comigo. Eu falava, Gu, se você aprender tudo aqui comigo, primeiro que se eu faltar, você vai saber de tudo. Você já vai estar interagido aqui de como é o processo. Segundo, que você vai estar preparado para fazer qualquer outra coisa na sua vida. Né? Lidar com pessoas te prepara para isso, né? Com mulheres, principalmente, porque é um desafio muito grande, né? A gente tem angústias e sentimentos que a gente não sabe, né? Colocar para fora. A gente coloca de uma maneira que muita gente não vai entender, as pessoas não vão entender. Então, eu faço muito essa leitura, né? E eu falava para ele, ó, se a pessoa, né, tiver mais assim, tiver mais assado, tenha paciência. Não é o dia dela, fala para ela que ela pode voltar outro dia. Então você vai estar preparado, você vai ficar atento aos sinais, né? E o que eu falo que eu tive vontade de desistir foi justamente quando a Estela nasceu. Quando eu engravidei, eu queria me mudar de onde eu estava, eu já tinha vontade, eu já tinha planos de sair dali. Porque eu já não estava mais feliz ali, já não fazia mais sentido para mim e tal. Eu tinha muitas questões. E aí eu engravidei da Estela. Nesse processo eu fiquei... Foi uma gravidez maravilhosa, aconteceram outras coisas também, que eu fiquei muito deprimida, uma coisa que é raríssimo acontecer comigo, ficar deprimida e falar, não, eu quero desistir. Pra mim, nunca teve essa opção pra mim, vou desistir. Não, eu vou, né? Enxuga a lágrima e vai embora. Amanhã é outro dia. Mas aconteceu isso comigo, quando a Estela nasceu, o processo da gestação foi um momento muito delicado pra mim, porque as pessoas me viam ali, ai, sempre bonita, nananã, postando, não sei o quê. Magra, né? Magra. Sem barriga, né? Exatamente. Aí na gestação eu tive muita rejeição das pessoas, né? Sério? Então, o que eu mais ouvia. De 10 clientes que entravam na loja, 8 falavam assim pra mim, nossa, mas eu não vou, se eu usar essa roupa, eu não vou ficar parecendo grávida. Eu falava, gente, isso é horrível. Gente, isso é horrível, como que as pessoas falam isso? Não me machucava, mas eu ficava pensando, eu falava, mas por que as pessoas, né, são assim, né? Você não sabe o que a pessoa tá passando, né? Como que fala essas coisas? E fala sem pensar, e enfim, mas eu ouvia isso o dia inteiro. E eu falei, não, tá tudo bem. Então, eu acho que daí foi acumulando nessa coisa né, da gestação, e aí quando a Estela nasceu, eu fiquei muito deprimida, fiquei em casa, um momento que acho que eu não tiro férias na minha vida, sei lá, desde que eu me conheço por gente, né? E aí aquele momento de ficar em casa, né, com o bebê e tudo mais, e aí todo aquele histórico da minha gestação inteira, tal, e eu falava, cara, como que eu vou voltar? E será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar ao que eu era? Na verdade, isso nem passava na minha cabeça, será que eu vou voltar? Eu falava, não, a partir de agora eu sou outra pessoa, né? Vai ter que ser outro público. Se eu quiser continuar, vai ter que ser outro público. Acho que era como eu vou voltar, né? Isso, e eu não me reconhecia. E aí eu queria me vestir daquela nova pessoa. Ficar em casa. Eu quero ficar em casa. Por que eu vou ficar... Pra que eu vou ficar me expondo? Pra que eu vou ficar
se sujeita a ficar ouvindo coisas que não faz sentido pra mim, né? E aí foi um momento assim, meu marido falava, você não pode fazer isso. Eu falei, claro que eu posso, eu não quero. Ele falou, não, mas eu não dou conta. Eu falei, você vai ter que dar. Você vai ter que dar. Alguém vai ter que dar, porque eu não quero. Eu não vou voltar. Uhum. Eu não vou voltar, porque é aquele julgamento, e olha o tamanho do meu peito tá enorme. E eu não sou uma pessoa que liga pra isso, pra essa vaidade, o que as pessoas E pra vão pensar. críticas, né? Eu não ligo mesmo. Mas acho que acumulou. né? Isso, só que E tava num momento frágil, né? sensível. Muito sensível. extremamente frágil, extremamente sensível. E eu falava, eu não quero, não vou, não sou obrigada. Pra que eu vou passar por isso? Então eu fiquei em casa, eu chorava muito e queria viver aquilo, queria curtir minha filha, mas também pensava no. Daí eu ficava todo dia discutindo com meu marido. Eu falava, não, vou vender. Aí ele falava, não, mas vai pagar, não sei o quê, porque não tá bom a loja agora nesse momento, porque você ficou fora, não sei o quê. Eu falei, então eu vou fechar. E ele, não, e ele ficava tentando me convencer. E todo dia, não, eu não vou vender. Não, vou fechar. Não, vou vender. Não, vou fechar. E aí, aos poucos, eu fui, né, voltando, né, pra minha sanidade, saindo um pouco daquilo que eu tava me consumindo, de fato, assim, eu tava muito cansada e muito triste, eu tava muito triste. É uma Mistura de uma sentimentos, mistura. hormônios e tudo hormônios, mais. Nossa senhora, eu lembro daqui, eu tenho vontade de chorar. Eu falo, cara, eu não sei como que eu sobrevivi àquilo. E aí eu fui voltando aos poucos pra loja, fui sentindo depois um pouquinho do carinho, mas já tava num momento difícil, né? Pós-pandemia, já vinha colhendo frutos de tempos difíceis e tudo mais. E fui. E aí mudar de lá foi o que eu falei, não. Te animou, né? Te revigorou. Você Na verdade, não foi bem assim, né? Mudar de lá foi o que eu falei assim, não. Pra eu continuar, vai ter que ser assim. A gente vai ter que reduzir custos, a gente vai ter que. Então, eu sou muito fria e falo, não, a gente vai ter que começar tudo de novo. E foi o que aconteceu. Eu comecei tudo de novo. E foi, assim, mas com mais remodelado. consciência, Sim. com mais consciência e tal. Eu falei, não, assim dá, assim não dá, não sei o quê. Então, eu me mudei e falei, se nada der certo, daqui pra frente, pelo menos eu tô aqui. Dá pra gente continuar. Né? Então eu vou fazer a loja crescer de novo, vou colocar minha cara aqui de novo, animada, feliz e com uma nova mulher, porque é isso, Sim. eu nasci de novo. Sim. Por isso que eu falo, né, que a maternidade eu renasci, eu tive que remodelar tudo, me encontrar de novo. Eu acho que muita gente não percebe, acho que, né, foi só a mudança do tempo, né? Mas eu mudei completamente, né? E aí eu falei, não, agora vai dar para continuar dessa forma mais saudável, eu, né, com menos custos, sem tantas dores de cabeça. mais pensada, né? Mais pensada, né? O que vier é lucro, eu falava. Porque eu já pensei em desistir. A ideia era desistir, então Era só tô vender, ali. era fechar. Era fechar. Mas deu certo. E se você pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você faria diferente? Tem algo que você se arrepende? Ou alguma decisão que você talvez tivesse antecipado, olhando hoje, né? A Gabi de hoje, bem mais madura, bem mais profissional, bem mais experiente. Daria para fazer coisas diferentes, com certeza, sim. Mas eu sempre coloco muito na frente como eu comecei, sabe? Sem recurso. E começando sem recurso, né? Só com sonho. E deu certo. Eu não faria diferente. Não faria diferente. Mas talvez mais madura, as coisas acabam. A gente acaba sendo mais consciente. Sim, mais planejado. Mais planejado, exatamente. Então eu pensaria melhor em algumas estratégias, né? Eu ouviria mais, assim, um pouco do que as pessoas têm para me passar, porque eu sempre acreditei muito, não, vai dar certo. Sim. Do jeito que eu tô fazendo, vai dar certo. Então, assim, não é que eu não acredito no que as pessoas me falam, é porque, assim, eu tenho muito isso de falar, não, Muita segurança, muita confiança, isso, né? de seguir o meu instinto, de falar, não, e não é por orgulho, é só porque eu falo, não, eu quero entender o que as Sabe onde você pessoas quer chegar, pensam. né? Eu quero entender claro se pra isso você. faz sentido para as outras pessoas. Né? Se isso que eu tô fazendo vai fazer sentido. Então eu vou testando isso. Sim. Eu falo, não, eu vou seguir esse caminho. Se não der certo, a gente muda, vai para outro. Bom, Gabi, uma dos maiores contextos aqui do nosso podcast é passar mensagem de inspiração para outras mulheres. Então a gente quer saber qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão te assistindo. É um pouco de tudo isso que eu já falei, né? Mas eu acho que o que é muito válido para mim é você fazer o que você ama com amor,
com dedicação. Eu acho que não tem como dar errado. Dá muito certo. Eu vejo muitas pessoas fazendo aquilo que não gosta, seguindo caminhos que... Se arrastando, né? Se afastando, exatamente. Perdendo tempo, sabe? Você perde tempo, né? Eu falo que se eu tivesse começado mais cedo, mas... Da onde eu vim, como eu vim, não teria como mesmo. Tudo eu acho tem seu momento, né? Eu de verdade, assim, com as pessoas que eu convivi na minha infância, eu sou uma das que mais se destacou, né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas da minha família, eu tenho uma pessoa da minha família, por parte do meu pai, que sempre teve tudo. Então, deu certo pra ela começar mais cedo, ter o negócio dela, casar, fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Eu não tive essa oportunidade, então eu tive que, né? E aí fui mãe muito cedo. Então, se eu tivesse começado mais cedo, seria muito mais fácil, teria dado certo um pouco antes, né? Então, comece antes a fazer aquilo que você sonha, aquilo que você não espera o momento certo, não espera a hora certa. Começa, mesmo que seja pequeno, mas não viva fazendo aquilo que você não ama, porque eu acho que não tem coisa mais triste do que a gente fazer aquilo que a gente não ama, né? Eu acho que fica muito claro, muito evidente para as pessoas, né? E não é saudável, Sim. né? Falando de uma vida tranquila e saudável, acho que faz sentido a gente fazer aquilo, mesmo que seja pouco, mas pode ser grande um dia, né? Pode ficar grande, né? Se você acreditar, porque quase ninguém vai acreditar. Exato. Se você acreditar. Você é louca, o que você tá fazendo? É louca, exatamente. Isso? Então comece, faça aquilo que você ama, seja você mesma, que eu acho que você não pode perder esse fio, né? Sair da sua essência. Eu acho que é isso, assim, é o que eu tenho pra falar, assim, de melhor hoje. Muito bom, Legal. Gabi. Muito obrigada por Eu você que ter agradeço. participado. Foi um prazer ter te recebido Prazer aqui. foi meu, meninas. A conversa Obrigada. super fluida. Fala! Seguiu. Eu falo bastante. Foi bom. Obrigada, meninas. Muito E obrigada. é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que a história da Gabi tenha trazido muitos insights e inspirações para vocês. A gente vai deixar os contatos da Gabi no vídeo e curtam e assistam os próximos. Tchau. Tchau, tchau.